Oi, pessoal. Hoje, então, nós vamos aprender um pouquinho sobre ângulos, tá? Observem aqui, então, na figura, que no nosso dia a dia, em toda parte, os ângulos estão ali, tá? Quando duas coisas se encostam, ali se forma um ângulo. Observem que quando se encostam os dois ponteiros do relógio, ó, aqui formou um ângulo. E esses ângulos têm medidas. Uns são mais famosos e outros não. Por exemplo, esse ângulo aqui que foi formando um Lzinho, ó, ele é um ângulo muito famoso, que ele forma um quadradinho aqui, se vocês fizerem se vocês terminarem aqui o desenho, vai formar um quadradinho. É um ângulo que se chama ângulo reto. Ele é um ângulo de 90 graus. Ele pode estar deitadinho, que nem nas mesas, ó. É um ângulo muito usado na construção de casas, que as paredes têm que ter 90 graus com o chão, para ficar uma parede reta, né? É um ângulo muito usado nos móveis da nossa casa, na construção da nossa casa, e tem outros ângulos também. Ó, o ângulo formado pela união das duas partes da escada, ó. O ângulo formado as duas partes da perna da pessoa, ó. O ângulo formado pelas duas partes do notebook. Então, o ângulo está por toda parte, por todo lugar, a todo momento a gente está enxergando algum ângulo. Às vezes que a gente não presta atenção nisso, né? Como é que se forma um ângulo, então? Para formar um ângulo, a gente vai precisar de um lápis, uma régua e uma folha de papel. Como é que a gente constrói aqui passo por passo? Marque um ponto. Primeiro passo. Marque um ponto no papel e identifico com uma letra O. O de origem, porque ele vai originar daqui, né? A partir desse ponto, trace uma semi-reta. Aqui do ladinho tem uma explicação do que é uma semi-reta. Então, pega a régua daqui, a partir desse ponto O, e passa a primeira semi-reta. Depois, marque na semi-reta um ponto A. Ele fez aqui primeiro, ó. Essa semi-reta. E aí, ali tem um ponto A. Novamente, a partir do ponto O, trace uma outra semi-reta. Então, daqui, vou pegar a régua, vou traçar para cá. E vou colocar o ponto B. Pronto, o ângulo já está formado. Então, quando duas semi-retas se unem, aqui nessa partezinha que elas se uniram, elas formam uma abertura. E essa abertura a gente chama de ângulo, tá? Aí agora tem algumas nomenclaturas, que são alguns nomezinhos da matemática. O de origem, OA é uma semi-reta, OB outra semi-reta, né? As duas unidas formam o ângulo, então. E esse ângulo ele vai ter o nome de A, O, B, porque foram os pontos que formaram ele. E o ponto aonde ficou o ângulo, que é nessa partezinha que é onde se une as duas semi-retas, a gente bota um acento circunflexo, que é aqui no meio, ó. Só para dar um nomezinho para ele, não é nada assim. Essa parte é a parte do blá blá blá, não tem nada assim muito importante, tá? A, O, B. Poderia ser outras letras? Sim, poderia ser outras letras. Só ia seguir a mesma regra. O do meio, que sempre fica a parte que forma que as duas semi-retas se unem, e aí a gente bota o acento circunflexo, tá? Os ângulos, eles podem ser medidos em graus. Então, o instrumento que a gente usa para medir ângulos é uma reguinha. Tá aqui o desenho dela, ela é assim, nesse formato, ó. É a metade de uma circunferência. Como se fosse a metade de um círculo. Nunca viram uma régua que é a metade de um círculo? Esse se chama transferidor, tá? Daí, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo que explica como é que se mede no transferidor. Ok? Obrigado.